Olá a todos, bem-vindos. Vamos começar nossa segunda live a respeito dos temas gnósticos, esotéricos, simbólicos nesse livro chamado a Bíblia. Então, o que nós falamos ontem? Ontem nós falamos que todos nós que buscamos o Espírito, buscamos a verdade, nós precisamos percorrer um caminho. Esse caminho é aquele que vai transformando o ser humano daquilo que nós podemos falar, o Velho Testamento, o peregrinar pelo deserto da vida no tempo e no espaço, em um ser que chega na fronteira. Essa fronteira é interior, é um estado de consciência. E esse estado de consciência precisa ser transposto. E é por isso que, simbolicamente, nós falamos ontem que existe uma etapa da nossa busca espiritual que nós poderíamos dizer como estado interior, como sendo o estado do Velho Testamento, que é a lei do olho por olho, dente por dente, mas que esse estado deve conduzir a uma transição de consciência, a uma manifestação de consciência renovada, que nós poderíamos dizer simbolicamente como sendo o Novo Testamento. Então, basicamente, esse é o resumo do que nós falamos ontem e dissemos que essa transição acontece por dois centros da consciência, primordialmente. Acontece no centro da consciência emocional ou astral, que é o coração, mas acontece também no centro racional. E é por isso que na simbologia nós falamos sempre de um casal. Falamos de uma entidade feminina, no sentido de uma alma emotiva, e falamos de uma entidade masculina, no sentido de uma alma racional. E é por isso que, na simbologia, na transição entre aquilo que é o Velho e o Novo Testamentos, surgem algumas figuras. Uma delas que nós tratamos ontem é João, que é um estado de consciência que surge de Zacarias, consciência cerebral, e Isabel. E que essa consciência Zacarias e Isabel é prima, João, né, que é fruto da consciência cerebral e emotiva, da emocional, a consciência astral. Essa consciência joanina é prima de uma outra consciência, que é a consciência que vem no nosso próprio interior, mas vem do mundo divino. Ela manifesta uma potencialidade divina que nasce também de um casal, ou seja, de uma potencialidade mental, que agora já não é mais Zacarias, é José, que é um carpinteiro, ou seja, aquele que constrói alguma coisa, constrói um caminho para si, e Maria, que é dita ser uma virgem, ou seja, é um coração purificado. Então, desse construtor e dessa virgem, nasce um princípio de consciência, Jesus, que é primo de João. E existe um intervalo de 5 meses, que é o símbolo da expressão da alma. O número 5, tipicamente, diz respeito à alma humana. É por isso que, após o nascimento dessa consciência superior, que é o nascimento do ser humano que busca a verdade, que é João, que é essa consciência que faz com que estejamos todos nós hoje aqui. Assim, sejamos sinceros, nós buscamos o Espírito, nós buscamos a verdade. E essa busca pelo Espírito, pela verdade, pela eternidade, pela transcendência, por todos os superlativos que nós queremos utilizar, é uma manifestação da consciência joanina em nós, ok? E que esse trajeto de um velho estado de ser, em que nós não estamos muito preocupados com a busca do Espírito, para esse novo estado em que essa busca é premente em nós, ou seja, nós queremos saber onde está a verdade, nós queremos saber por que existimos. Isso tudo é a manifestação dessa consciência joanina. Essa transição acontece por um evento que é muito interessante, que é
as duas consciências se encontram no Rio Jordão, que é o sangue, mas não um sangue somente físico, né? Porque nós sabemos que o sangue ele tem uma manifestação física, etérica, astral e mental, e é nessa manifestação quádrupla desse Jordão que, simbolicamente, a consciência divina caminha em direção à consciência terrena, que a reconhece, assim como Parsifal e Galahad também se reconhecem na lenda arturiana, né? E também existem outros exemplos disso, né? Então, quando a consciência divina aponta para a consciência humana, e a consciência humana tridimensional é essa consciência com a qual nós lidamos com a vida, lidamos com os problemas, etc., reconhece o seu primo, então é dito que João batiza Jesus, ou seja, passa num processo que é lento e paulatino, passa a primazia do domínio do reino para a nova consciência, que é a consciência divina em nós. Então, esse é o símbolo do batismo no Jordão, ou seja, no veículo de expressão da alma humana. Muito bem, isso é basicamente o resumo da nossa live de ontem. E nós começamos hoje, então, com aquilo que continua, né? o que acontece na continuidade desse evento tão significativo que é a alma humana, a consciência humana reconhece dentro de si mesma, dentro do seu próprio ambiente, um novo estado de consciência, que não vem de fora, brota de dentro, nasce de dentro de si mesmo, que é a consciência da divindade em nós. Muito bem. Depois que a consciência de Jesus assume a primazia, a consciência divina começa a caminhar junto com a consciência tridimensional, a consciência terrena, a consciência transitória, é claro que isso vai criar um paradigma de adaptação mútua. Esse paradigma diz respeito a que a nossa consciência terrena, transitória, precisa se adaptar a uma convivência com um novo estado de consciência que começa a surgir dentro de nós mesmos. E é óbvio que essa convivência ela é desafiadora. Em primeiro lugar, porque a própria consciência humana se reconhece como rei. E nós falamos ontem que um dos aspectos desse ecossistema espiritual, se podemos usar essa expressão, é Herodes, que significa, entre outras coisas, o poder da vontade que quer manter o status quo, que foi alterado pelo nascimento da consciência que busca a verdade. Olhe para a sua vida e veja como a sua vida era antes de você buscar a verdade, antes de você ser um buscador, um pesquisador dos mistérios. Você vai ver que você tinha uma roda que girava. A vida estava boa, com os seus problemas, etc., mas a vida corria. Mas quando a busca pela verdade surgiu em você, tudo bagunçou, vamos dizer assim. Você entrou num outro estado em que você saiu daquela zona de conforto egóica. E com o nascimento da consciência, Jesus, que é o primeiro estágio da manifestação divina, acontecerá um segundo estágio, que nós vamos ver mais à frente, esse equilíbrio fica completamente transformado. Nós entramos em desequilíbrio, porque nós nos reconhecemos como seres transitórios, mas nos reconhecemos também como seres divinos. Nós intuímos que existe algo em nós que é divino, que vai nos levar para uma realidade superior. Nós temos certeza disso, é por isso que nós buscamos. Não é porque alguém falou, não é porque você leu, não é porque um mestre te indicou, não é porque o seu vizinho falou que segue um movimento. Não, é porque você percebe dentro de você
essa força intuitiva divina que está clamando dentro de você, ou seja, esses elementos estão dentro de você. E quando acontece esse ponto em que um começa a se aproximar do outro, como dois estados de consciência, é que realmente começa a saga da transformação da vida humana, num estágio mais avançado, né? Então, o Velho Testamento, a primeira espiral da vida humana, o Novo Testamento, uma nova espiral da vida humana com encontro com a expressão divina dentro de nós mesmos. Ok? Muito bem. Então, logo que a consciência divina começa a ter a primazia, por mínimo que seja, dentro do campo da alma humana, começa a acontecer aquilo que na Bíblia é descrito como sendo uma série de milagres. Um dos primeiros é a expulsão dos mercadores do templo. O que é o templo? O templo é o centro da consciência humana. De que o nosso templo, nosso centro da consciência está cheio? De que ele está preenchido? Voltando na história humana, na sua história, na minha, ele está cheio de vendedores. Ele está cheio de comércio, ele está cheio de barganhas. Você entrega uma coisa e dá outra. Ele está preenchido de pessoas que discutem, que são forças etéricas, forças astrais, forças mentais. Toda a realidade humana pode ser comparada como uma grande Babilônia, um mercado em que as coisas acontecem e que tudo ali é aquela diversão que é o mercado, aquela balbúrdia que é o mercado. Mas a força divina adentra dentro desse mercado. E o que ela precisa fazer? Ela precisa botar ordem. Então ela expulsa os vendedores. Ela expulsa com chicotadas. As chicotadas são os choques etéricos, astrais e mentais que essa força divina vai dando dentro do sistema da vida humana, dentro do templo. E isso vai expulsando os vendedores do templo. De tal forma que esse templo fica vazio. Porque João já batizou Jesus. A consciência do tempo e do espaço já batizou a consciência divina. Já passou para ela, usando uma linguagem coloquial, passou o bastão para a consciência divina. Então a consciência divina começa a fazer o seu papel. E o primeiro milagre que ela faz é preciso colocar em ordem o santuário. É preciso colocar em ordem o campo da consciência humana. Por isso ela expulsa esses vendedores, que são os valores do tempo e do espaço. Para que esse templo vazio possa, então, receber as forças divinas que vão ser derramadas dentro desse campo da consciência. E depois dessa limpeza, que é como se fosse uma limpeza inicial, vai acontecer um evento bastante significativo. Essa força divina, ela precisa parar de se conectar com tudo aquilo que emana da natureza para que ela, a força divina, consiga se conectar com os 4 corpos humanos. A força divina precisa começar a influenciar os 4 corpos humanos. É por isso que ela precisa parar de se alimentar dos alimentos terrenos. O que é parar de alimentar? Jejuar. Então, a força divina faz um jejum de 40 dias e 40 noites. Por que 40? O 4 exemplifica a personalidade quádrupla humana e o 0, que é o símbolo da eternidade, nos mostra que essa é uma espiral inicial de contato entre a força divina e a realidade humana, num nível mais elevado agora.
Porque a força divina, ela se desliga da força humana e começa a entrar em contato puro, só força divina, com a realidade quádrupla do ser humano. E isso acontece durante os 44, a quadruplicidade, 0, a força da eternidade, um ciclo de eternidade, e o dia e a noite, que exemplifica a dualidade da vida humana. Nós, por natureza, e aí quando dizemos natureza, estamos nos referindo até mesmo à natureza molecular, atômica, nós somos dicotômicos, nós somos positivos e negativos. Não é que ser positivo e negativo é bom e ruim, não. Essa é uma expressão até da própria vida. Ora nós existimos, ora nós deixamos de existir. Ora nós estamos bem de saúde, ora estamos doentes, ora estamos bem, ora estamos tristes e assim por diante. Então essa dicotomia, ou esse conflito inerente da alma humana, significa que essa força divina precisa respeitar essa característica. Então, esse jejum é feito por 40 dias e 40 noites. Ok? E esse jejum acontece no deserto, porque comparada com a realidade divina, a vida no tempo e no espaço é um deserto. Um lugar que ora é muito quente, ora é muito frio. Ok? Muito bem. Então, depois que o templo é limpo, os vendedores são expulsos, depois que a força divina começa a se conectar com a realidade humana de uma maneira mais forte, feito pelo jejum, o desligamento dessas duas realidades, o princípio da autonomia da força divina dentro do ser humano, acontece algo super importante, que é o seguinte: a nossa realidade de vida está posta. A nossa realidade de vida está rolando, nós estamos vivos, nós estamos produzindo, somos seres que têm uma vida social, temos isso, temos aquilo, temos família, temos emprego, temos nosso lazer, temos tudo. E essa vida quer se manter, porque além da consciência, seja a consciência João, seja a prima de João, que é a consciência Jesus, ou seja, ambas dentro do próprio ser humano, existe um sistema que se chama ego. Existe um karma, existe uma inércia da vida. E essa inércia quer se manter. Por isso que os 3 centros da alma humana, a cabeça, o coração e a pelve, que representam as ações, cabeça, a vida da razão, do raciocínio e assim por diante. O coração, o centro da expressão humana no campo da emoção, da astralidade, do calor e assim por diante. E a pelve, como centro da expressão, da criação, da manifestação, querem se manter. Isso é muito natural. E é então que essas 3 forças, elas tentam retomar o controle das coisas. E isso é dito ser as 3 tentações: posse, prestígio e poder. Cada uma dessas tentações está relacionada a uma expressão do próprio ser humano. Então, quando essas 3 tentações acontecem, essa consciência divina, ela como que caminhou bem mais dentro do campo de expressão da alma humana. E é aí que começa a acontecer, então, depois dessa preparação toda, começam a acontecer aquilo que são ditos ser os milagres. O que é um milagre? Um milagre é algo que a consciência humana não consegue compreender. Como ela não consegue explicar, como ela não consegue ver a causa por detrás do que está acontecendo, ela joga para o alto e fala: isso é um milagre, eu não sei o que aconteceu não.
Então, a força divina atuando fora do campo de percepção da consciência terrena, que está limitada pelo próprio campo de expressão do espaço-tempo. Ela não consegue furar a barreira do espaço-tempo. Ela não consegue ir em vibração, ir muito além do limite do espaço do tempo. Essa consciência, quando começa a ver as coisas acontecendo dentro de si mesmo, promovidas pela sua consciência prima, que é a consciência Jesus, a consciência divina, que nasceu de José e Maria, quando a consciência João, filha de Zacarias e Isabel, vê a outra consciência, Jesus, realizando essas transformações, ela percebe tudo isso como sendo um milagre. E essas faculdades que vão ser tocadas por esses milagres, nada mais são do que faculdades que, do ponto de vista da eternidade, são mudas, são cegas, são paralíticas, são endemoniadas, são isso, são aquilo. Ou seja, nós seres humanos, sem o auxílio do campo divino, nós não temos capacidade de perceber o que é o mundo pluridimensional. Mas a consciência divina em nós tem. E quando a consciência divina começa a tocar, um exemplo, o tálamo óptico. Hoje, nós conseguimos perceber tudo aquilo que está na nossa vida. Eu percebo esse copo de água, porque o meu tálamo óptico interpreta a vibração que emana desse objeto e o vê como um copo. Mas como é a vida no mundo divino? O mundo divino é dito ser um campo de vida, ou seja, existem seres que habitam no mundo divino. Como é essa vida? Eu não percebo. Eu percebo intuitivamente, mas eu não percebo até que meu tálamo óptico seja tocado pela força divina e não pela força do ego. E quando esse tálamo óptico, que é cego para a eternidade, percebe, por mínimo que seja, a luz da eternidade, a consciência humana vai ficar tão maravilhada que ela vai se expressar dizendo: foi um milagre o que eu vi. Então, os milagres, nesse sentido, eles acontecem quando a força divina começa a trabalhar dentro de nós. E é isso que a força, Jesus, a força divina, prima de João, vai fazendo dentro do campo da alma humana. Muito bem. O primeiro milagre que acontece acontece nas bodas de Caná. O casamento de Caná. Casamento, via de regra, no sentido espiritual, é a união entre duas entidades. No sentido espiritual, essas entidades são o espírito e a alma. Um belo exemplo disso está na literatura dos Rosacruzes clássicos de 1614, 15 e 16, um dos quais, dessa literatura, chama-se As Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz, ou seja, o casamento alquímico de Cristão Rosacruz. Nesse livro é citada uma história equivalente a toda a saga bíblica de uma maneira completamente diferente. E lá existe também um casamento alquímico, um casamento entre o rei e a rainha. O rei, o espírito, a rainha, a alma humana. É exatamente isso que é citado aqui na Bíblia.
Quando essa força divina, depois de ter passado por esse processo, né? Batismo, expulsão dos vendedores e assim por diante. Quando essa força divina ela começa a se expressar, a primeira coisa que ela vai fazer de uma maneira milagrosa é aproximar a força do espírito com a força da alma humana. Isso são as bodas. Mas quando essas bodas acontecem, é preciso que haja uma transformação dos veículos de expressão da alma humana. E esses veículos são simbolizados pela água que precisa se transformar em vinho. E quem reconhece a necessidade dessa transformação é Maria. A força intuitiva do coração que reconhece que dentro do seu laboratório alquímico, a água que simboliza o veículo de expressão da vida humana precisa ser transformado em vinho. E é isso que Jesus faz nas bodas de Caná. Tá? Isso é dito ser o primeiro milagre que a escola interpreta dentro dessa saga da transformação. Muito bem. É como se o espírito e a alma estivessem separados, mas a partir dessas bodas, desse casamento, espírito e alma se aproximam um do outro. E é interessante notar que antes que as bodas de Caná aconteçam, a consciência João, ela precisa ser decapitada. Nós falamos um pouco disso ontem, né? A consciência João, a consciência do tempo e do espaço, ela é levada simbolicamente, né? É simbolizado pela cabeça de João numa bandeja, ela é levada no campo astral, ela é elevada ao campo astral, o que significa que ela é transformada, ela deixa de existir para que a consciência da eternidade possa se manifestar. Ou seja, antes que esses milagres aconteçam, antes das bodas de Caná, antes da união entre o espírito e a alma, a consciência João, que é a consciência que nos trouxe nesse longo processo da busca espiritual, ela precisa deixar de existir e abrir espaço para que a manifestação da consciência divina ocorra em plenitude. Ok? E então, isso é muito significativo, porque a consciência divina, a consciência Jesus, vai então começar a se expressar de maneira mais plena dentro do sistema de vida humana. E por meio de que ela faz isso? A consciência divina precisa de 12 mensageiros. Quem são esses mensageiros? São os apóstolos. O que são os apóstolos? O que em nós, do santuário da cabeça, percorre todo o corpo, como se fossem 12 autoestradas que conectam cada célula do corpo humano. São os 12 pares de nervos cranianos. Então, esses 12 pares de nervos cranianos são os 12 apóstolos. São eles que vão transmitir as boas novas. São eles que vão pregar. São eles que vão encontrar aqueles que buscam. São eles, esses 12 pares de nervos cranianos, que vão interagir com a realidade da vida humana. Para isso, eles precisam ser ungidos pela força divina. E essa unção vai acontecer nos 4 níveis da expressão humana. Lembra lá dos 40 dias? No nível mental, no nível astral, no nível vital ou etérico e também no nível físico. Tá?
Então são esses níveis que vão ser trabalhados pelos 12 apóstolos. E depois que esse centro da consciência humana é acolhido com esses 12 apóstolos, vai acontecer um outro evento, que é o evento da renovação do interior da vida humana, que é a Páscoa, que é a renovação. Essa Páscoa significa que aquilo que é velho está passando e aquilo que é novo está realmente assumindo o controle do interior da alma humana, do interior da consciência humana. É como aquela analogia que acontece na saga arturiana do rei Arthur e os 12 cavaleiros da tábua redonda do campo da consciência humana. Eles se reúnem em torno do mestre. Esse é o sentido da Páscoa. Não é comprar ovinho de chocolate e distribuir para os outros. Isso a gente faz porque faz parte da vida humana. Não é gostoso receber e dar o ovo da Páscoa. Mas para aquele que busca o Espírito, a Páscoa significa muito mais. A Páscoa significa uma transição muito sublime de um campo de consciência para outro campo de consciência. Ok? E depois que existe essa infusão da força divina no centro de comando da vida humana, que é o cérebro, é que nós passamos para a terceira personagem da saga bíblica. Recapitulando, a primeira personagem é João, que faz a interface entre o que era velho, o longo caminho da busca, até o nascimento da consciência que realmente reconhece que é preciso buscar a espiritualidade, e a consciência Jesus, que é o primeiro toque na carne, por isso que é dito que Jesus nasceu na carne. E ontem teve uma pergunta como essa, né? Tudo isso aconteceu, abrindo um parênteses, como isso estaria fixado na memória etérica do planeta se não tivesse acontecido? Os autores dos evangelhos, que foram escritos 50, 100, 200 anos depois daquilo que é dito ser o evento, o marco temporal, vamos dizer assim, dessa saga bíblica, eles teriam que ser escritores habilidosíssimos para criar uma fábula que se sustentasse por si mesma. Não foi esse o caso. A força de sustentação da vida humana espiritual nessa manifestação da humanidade ocidental, porque nós estamos excluindo outras, tem um seu ponto culminante na vinda de um ser que encarnou e que cumpriu o seu papel. Esse é o papel do ser chamado Jesus. Mas também esse ser, assim como João, ele precisa ceder o seu lugar. Porque mais coisa precisa acontecer, além da transformação que a consciência Jesus realiza dentro do ser humano. É preciso que a consciência crística desça e toque o centro da consciência. Quando nós falamos de João, estamos falando de um tipo de consciência. Quando estamos falando de Cristo, estamos falando de um outro tipo de consciência. Essa consciência crística, ela não encarna, porque ela está num nível de vibração que está acima da consciência, do nível de consciência que a consciência Jesus consegue alcançar. Se vocês quiserem ter uma ideia, é como se você imagine o centro do Sol, aquela usina atômica poderosíssima que mantém o sistema solar em equilíbrio, exerce uma força gravitacional
que mantém todos os planetas nas suas órbitas milimétricas, que aquece a Terra, que permite a vida humana, que toca o coração de cada um dos 7 ou 8 bilhões de seres humanos. Essa é a essência da consciência crística. É isso que vem tocar o campo da consciência humana, depois do trabalho que a consciência Jesus faz. Para que isso aconteça, a consciência Jesus vai fazer exatamente o mesmo caminho que a consciência João fez. Ela precisa ceder lugar. E esse ceder lugar acontece no Gólgota, que é dito ser o monte da caveira, ou seja, no topo do santuário da cabeça, que é a pineal. E é na pineal que vai acontecer o toque, vai acontecer a crucificação e vai acontecer o toque da força subsequente para que a terceira espiral de transformação espiritual no interior do ser humano comece a acontecer. A primeira João, a segunda Jesus e a terceira a fase crística. E é então quando a força Jesus é crucificada e no terceiro dia, que é exatamente esse terceiro ciclo, no terceiro dia o túmulo da realidade humana é aberto, não se encontra nada. O túmulo foi encontrado vazio. Por quê? Porque a realidade que vai se manifestar não pode ser vista e encontrada dentro do túmulo humano. Ela é transcendente em relação ao tempo e ao espaço. Por isso que todos ficam maravilhados e não acham o corpo de Jesus. Porque ele foi transformado pela força crística que vem continuar o trabalho iniciado lá por João. Que, na verdade, teve início na Gênese, que é o nascimento da consciência do ser humano. Então, depois que acontece essa elevação, a pineal vai ser tocada. E ela vai ser tocada construindo uma ponte. E essa ponte chama-se a força da manifestação crística. Então, João, a primeira espiral, Jesus, a segunda, e a terceira, intangível, não pode ser tangibilizada, Cristo. Mas essa força crística, ao entrar em contato com o centro espiritual por excelência da vida humana, que é a pineal, o fará por meio daquilo que é chamado as línguas de fogo. Porque o fogo, imagine uma fagulha do centro espiritual do Sol tocando os seus 12 pares de nervos cranianos. Tente fazer uma imagem da força que esse evento deve ser. Tente fazer uma imagem das reações de consciência que isso vai provocar no ser humano. Tente fazer uma imagem daquilo que é estar vazio, segundo o pensar, o desejar e o agir, e ser preenchido pela força do Cristo. Depois de ter passado pela decapitação da consciência João, depois de ter sido tentado, depois de limpar o seu templo, depois de converter a água em sangue, depois de acolher os 12 pares de nervos cranianos, depois de tudo isso, tente imaginar o que seria isso.
você daria expressão de uma realidade que seria incompreensível. E é por isso que é dito que os discípulos falam línguas estranhas que não são compreendidas. Porque eles estão em outro nível de vibração. Eles agora podem realizar realmente aquilo que a força crística precisa fazer, que é a manifestação da força do Espírito Santo. Então, o Pai, o nascimento, como buscador da verdade, o Filho, como a luz do conhecimento, a força da consciência a força da consciência Jesus, que ilumina, que mostra o que precisa ser feito, e a força da transformação efetiva, que é a força do Espírito Santo. Os Rosacruzes clássicos falavam isso da seguinte maneira: nascemos de Deus, declinamos em Jesus e renascemos pelo Espírito Santo. É outra maneira de falar João, Jesus e Cristo. Então esse ser humano começa a partir desse momento a manifestar uma vida dupla. Por um lado, enquanto ele ainda está na matéria, ele tem o resquício da sua alma natural. Ele entra em contato com as pessoas, ele fala, ele é compreendido, ele negocia, ele vende, ele compra, ele é pai, ele é filho, ele é mãe, ele é um trabalhador, ele é patrão, ele é seja o que for. Mas, por outro lado, ele é um ser que habita o mundo das estrelas, como diriam os cátaros na Idade Média. E, por isso, ele muitas vezes vai ser incompreendido. Porque ele dá a expressão de algo que poucos conhecem, mas que todos vão conhecer em algum momento, quando a sua trajetória for completa. Muito bem, amigos, é isso que nós gostaríamos de trazer para vocês nesses dois eventos: o caminho do velho para o novo, para o transcendente. Nós sabemos que foi muito conteúdo eventualmente não compreendido, isso não importa. O que importa é que tudo isso vem para que nós, de fato, possamos fazer a transformação em nosso interior. O papel de uma escola gnóstica, como a escola da Rosa Cruz Áurea, é nos ensinar a como viver esse processo, como reconhecer esse processo, porque ele é tão pessoal, mas tão pessoal, que ninguém, a não ser o próprio mestre interior, vai poder lhe dizer o que de fato precisa. É por isso que quando as pessoas entram na escola, e para entrar na escola basta você clicar no nosso site, na nossa URL, no nosso endereço, que é rosacruzaurea.org.br/contato, no singular. E aí você vai descobrir todas as informações que lhe levarão a se tornar aluno ou participar das atividades virtuais para os alunos ou participar das atividades das terças-feiras e assim por diante. Mas o mistério precisa ser desvendado por você. Não é possível que alguém lhe diga, faça isso, não faça aquilo, porque é só você que vai saber exatamente onde começa e onde termina a sua própria jornada. Alguém acabou de publicar aqui, Sandra Galindo acabou de publicar aqui um site, pentagrama.org.br, é onde estão os livros da escola. Tá ok? Amigos, esse era o conteúdo que nós tínhamos. Vamos passar aqui agora pelos comentários, pelas perguntas. Fiquem à vontade para colocarem aí o que vocês acharem que
seja da necessidade de vocês, tá ok? Coloquem as suas perguntas. O máximo que pode acontecer é não sei responder, tá? O que não é nenhum problema, obviamente. Muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como fazer a associação dessas forças com as Kundalini, cabeça, coração e sacro? Então, essas forças, ou o desenvolvimento dessas forças, ou essa saga de transformação interior, é claro, precisa ser feita a vivência com a transformação das próprias forças Kundalini. Por quê? Por exemplo, quando, por um lado, Isabel dá nascimento a um estado de consciência chamado João, foi uma transformação na Kundalini do coração. Quando o mesmo centro de consciência, simbolizado por Maria, dá nascimento a um outro princípio de consciência no interior do próprio ser humano, princípio de consciência esse chamado Jesus, é claro que isso foi uma transformação da própria Kundalini do coração. E quando essa Kundalini do coração sobe a cabeça, faz o seu processo de limpeza do templo, expulsa os vendedores, desce ao sacro para ser tentado no sacro, na Kundalini Sacralis, as 3 tentações, e retorna e chega e é crucificado no Gólgota, as 3 Kundalinis foram totalmente transformadas. A Kundalini do coração, a Kundalini da cabeça que se abriu ao espírito e a Kundalini Sacralis que foi limpa ou transformada das forças kármicas que estavam associadas à vida humana até esse ponto. O mais importante de tudo, amigos, é o seguinte: esqueçam tudo o que foi falado aqui hoje, essa noite, mas não esqueçam isso. Quem faz essas transformações não é João. Quem faz essas transformações é Jesus. Não é a consciência do tempo e do espaço que põe as mãos na Kundalini Sacralis. Existem métodos que fazem isso. Nós não entramos em debate com relação a isso. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta é: aproxime-se do que é santo pela santidade. Se o sacro, e o próprio nome diz, é sagrado, for tocado pelas mãos do tempo e do espaço, isso será o maior erro que um ser humano pode cometer. O sacro precisa ser tocado pelo que é sagrado. E o sagrado em nós só existe na sua manifestação plena quando a consciência Jesus nasce. E a consciência Jesus não é derramar lágrimas, não é ficar emotivo, não é botar a mão no peito e falar: Jesus, venha em mim. Não, amigos. A consciência Jesus é um estado de consciência. Como estado de consciência, tem que ser consciente. Ela tem que ser percebida pelo núcleo da consciência, pela mônada. Então, uma coisa é a consciência João perceber isso tudo. Outra coisa é a consciência João querer manipular isso tudo. É por isso que a consciência João precisa ser colocada na bandeja, no novo campo astral, que vem do alto. Ok? Muito bem. Vamos lá.
posso assistir a live de ontem? Sim, pode. Você vai poder assistir a live de ontem e vai poder assistir a live de hoje também. Basta você entrar lá no TikTok que isso tudo vai estar lá disponível nessa plataforma, ok? A consciência do nous é cósmica, a consciência do nous e cósmica está em nós no estado João, que vem por Jesus transfigurá-la. A consciência do nous é uma outra expressão para o nascimento de uma nova consciência a partir do centro do coração. Tá? É como se fosse um sinônimo de um nascimento dentro, a partir do coração espiritual. Falar sobre o Pentecostes já foi falado. Como receber os links dessas palestras? Bom, é só você entrar na página da própria plataforma, do TikTok, que você vai ver. Uma pergunta aqui da Vivian. Por que Jesus escolheu homens simples, em sua maioria, por apóstolos? Porque, Vivian, é na simplicidade que a verdade pode ser encontrada. Não é no complexo. O centro da alma humana, ele precisa ser limpo. Os vendedores precisam ser expulsos. As tramas do pensamento precisam ser, não digo, elas não precisam desaparecer, porque o ser humano, ainda como ser humano do tempo e do espaço, ele precisa raciocinar, ele precisa da memória, ele precisa de associar ideias, ele precisa desse aparato mental, porque ele está no tempo e no espaço, e a ferramenta mental é uma ferramenta do tempo e do espaço. Mas, no seu estado de limpeza ou de simplicidade, é que vai acontecer a adoção do sistema nervoso humano pela força divina, ou seja, é quando esse sistema nervoso ele é transformado, porque os vendilhões do templo foram expulsos, o campo mental concreto, que é o limite da percepção humana, é tocado pelo campo mental abstrato, que é o campo supranatural, e isso acontece na simplicidade, é que esses apóstolos são escolhidos, ou seja, os 12 pares de nervos cranianos, na simplicidade de terem percebido que a complexidade do pensamento precisa dar lugar à realeza do espírito, ou seja, é preciso limpar o templo. É aí que esses apóstolos são escolhidos, tá ok? Ana Santana tem algum livro que fala dessas simbologias, a exemplo dos 12 apóstolos, dos 12 nervos cranianos? Ana, sim, tem. Eu sugiro que você entre num site da escola que chama pentagrama.org.br. Lá tem uma lupinha de pesquisa e lá você coloca nervos cranianos ou 12 apóstolos, tá? E lá o robô de pesquisa vai te indicar onde dentro da literatura da escola tem essa referência. Eu vou te confessar que eu não saberia te falar aqui exatamente onde isso está, tá? Se você não ficar satisfeito, entre no site que nós falamos ontem, que é rosacruzaurea.org.br/contato, inscreva-se como membro da escola, envie uma mensagem para o número de zap que você vai receber quando você se inscrever e faça uma solicitação. Alguém vai te responder, tá? Tem sempre gente respondendo às solicitações, tá? Você pode até falar, estive na live
do TikTok e quero saber mais a respeito dos 12 nervos cranianos. Tá ok? A live de ontem vai ficar disponível? Sim, vai ficar disponível sim. Tá? Sama Costa, a bibliografia vai ficar? Sim, vai ficar disponível sim. Tá? Tem uma pergunta aqui, tem outras perguntas, mas são pessoas que já falaram de outros, já fizeram algumas perguntas, então eu estou dando aqui prioridade para aqueles que não falaram ainda, tá? Então, bibliografia vai ficar disponível, etc, etc. Pentecostes foi falado, né? O Pentecostes é a descida da força que vem após a manifestação de Jesus no centro da conexão espiritual humana, que é a pineal. O ser humano tem duas conexões. Uma, que é a hipófise, que a conecta com o campo natural, que realiza pelo cérebro a interpretação dos estímulos sensoriais, assim por diante, mas a pineal, ela se conecta, ou precisa se conectar com o centro da excelência que está no topo da cabeça, que é o Gólgota, que é onde a força de Jesus é crucificada para que a terceira espiral da transformação, que é a descida do Espírito Santo, possa se dar pela consciência crística, que vai fazer aquilo que na escola é chamado de transfiguração, que é a troca da figura, que é a transformação estrutural da alma e da realidade humana. Tá ok? Em metáfora, Maria seria uma espécie de filha de Eva? Sim. Aliás, Adão e Eva é nada mais do que uma leitura muito preliminar de Zacarias, Isabel, de José e Maria. Essa, aliás, é uma das características que está entranhada na própria saga bíblica. Né? Assim, a duplicidade do campo da consciência humana sempre é indicada como sendo um casal. Eva, Adão são, sim, como se fossem precursores não só de Maria, mas de Zacarias, Isabel, de Maria e José e assim por diante. Tá ok? Existem práticas que nos ajudam a essa transformação? Sim, existem informações que nos levam a perceber toda essa história dentro de nós mesmos. Ok? O que a escola propõe aos seus alunos é como que eu me aproximo desse processo. E a escola, como toda boa escola, tem que dar aos seus alunos material de trabalho, material de ensino. Como esse material de ensino, de trabalho, vai ser utilizado, aí é o próprio aluno ou aluna que vai fazer uso desse material, ok? Se você quiser conhecer esse material, inscreva-se no site que nós falamos, rosacruzaurea.org.br/contato. A Noemi faz uma pergunta aqui: como pode-se definir Kundalini? Noemi, Kundalini é uma força que vibra dentro de você. Como que você pode definir o que você sente? Como você pode definir por que você pensa? Como você pode definir por que você age? Você sente, deseja, pensa, tem vontade, age e reage porque os seus 3 centros da alma estão inflamados pelas 3 forças Kundalini. Você vê o resultado. Se você quiser conhecer como as 3 Kundalinis funcionam, olhe
para os resultados. Observe, sem julgar, Noemi, o que você pensa. Observe, sem julgar, o que você deseja, o que você sente, o que te leva a ter vontade disso ou daquilo. Observe, sem julgar, o que é a sua ação e o que é a sua reação. E você, então, vai definir como a sua Kundalini funciona. Ok? Uma pergunta muito interessante. Tem uma pessoa aqui perguntando de onde nós somos. We are from Brazil. Ok? Hope you understand. Como fica a ilha de Patmos no Apocalipse? Então, João do Apocalipse é outro João. João é um nome, de certa forma, comum. Você tem o João Batista, você tem o João, que é um dos apóstolos, e você tem o João, que é o João que está na ilha de Patmos. Existe uma conexão entre a consciência do tempo e do espaço e a consciência divina. Existe uma conexão entre a consciência divina e a consciência transcendente crística. Mas existe um fio de consciência que conecta tudo isso. Isso que conecta tudo é a essência da consciência humana, que é anterior à manifestação de João, de Jesus e de Cristo. Porque é esse princípio monádico, e aqui mônada no sentido de que não pode ser dividido. É esse princípio monádico, como consciência anterior, que vai ser o princípio mais puro da consciência humana, que vai como que concentrar o resultado das experiências de João, de Jesus e de Cristo. É esse princípio que vai ser trabalhado depois do renascimento pelas línguas de fogo. Porque da mesma forma que João dá seu lugar para Jesus e Jesus dá seu lugar para Cristo, Cristo vai dar seu lugar para as transformações posteriores que vão ocorrer no campo da eternidade. E é essa consciência inicial, mais pura, divina, que fez um mergulho no tempo e no espaço e que vive toda essa odisseia, que vai continuar o processo de transição, como é dito em algum lugar, de glória em glória e de poder em poder, ou seja, do tempo para a eternidade e da eternidade para os outros campos que estão na própria eternidade. Ok? Tem algumas perguntas que são detalhes que eu vou pular propositalmente, porque já são 9 horas, tá? Do tipo, quais os papéis de Simão, Cirineu, Verônica? Nós vamos para aquilo que eventualmente seria o mais geral para todos nós. Como identificar em que passo estamos desse processo? Essa pergunta, ao mesmo tempo que ela é fundamental, ela é traiçoeira. Sabe por quê? Porque se ela for feita somente pela mente, ela vai trazer aquilo que em algum momento vai precisar ser limpo. É o pensamento de domínio que o ego tem de colocar as mãos nesse processo. Se ela for uma dúvida sincera
do princípio intuitivo espiritual que está no coração e que está na base da busca espiritual, ela é realmente válida. Ela é tão válida que na própria Bíblia, em um determinado momento, os apóstolos perguntam: é tu mesmo que vem ou nós devemos esperar por outro? Porque os próprios apóstolos, em um determinado momento, ou seja, o próprio centro da consciência humana, é colocado diante de uma realidade tão transformadora, mas tão transformadora, que ele próprio, o centro da consciência humana, como os apóstolos, tocados pela força divina, na sua espiral chamada Jesus, não consegue compreender. E tem essa dúvida. Então, essa dúvida sempre vai nos perseguir. Mas o que é mais importante é um comentário que foi colocado agora. Existe uma certeza: nós nunca estaremos sozinhos nesse caminho. E por não estarmos sozinhos, é que nós vamos ser auxiliados por aqueles, em primeiro lugar, que estão conosco. Porque a certeza de quem está no caminho conosco, muitas vezes nos alimenta nesses momentos em que nós ficamos com dúvida. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma intuição, às vezes é um insight, às vezes é uma leitura que você recebe. Às vezes é algo que vem quando você está lavando roupa, quando você está lavando a cozinha, você está limpando pratos. Em todos esses momentos, haverá a conexão de uma força da eternidade, que o mais importante é o seguinte: essa força já está em nós. O fato de você se fazer essa pergunta, Rubiane, é porque você já está sob a ação dessa força de transformação. Porque é ela que te leva a perguntar. É ela que te leva a duvidar. E é ela que vai te impulsionar. Ok? Amigos, 21h07. Eu acho que já conversamos muito. Estamos chegando no final. E aí, nós gostaríamos de convidar todos vocês para, nas primeiras terças-feiras, nós temos apresentações que são feitas em outras plataformas. Basta vocês nos procurarem, vocês vão nos encontrar. E nessas outras plataformas nós temos outras possibilidades de conexão, ok? Aqui, nesse ambiente que é tão gratificante estar, que é o TikTok, nós podemos ter também uma experiência ligada à espiritualidade aqui. Isso mostra que o Espírito, ele está onde estão aqueles que buscam o Espírito. Seja no TikTok, seja onde for, ok? Na última semana de outubro, nós vamos ter mais uma palestra aqui, ok? E vocês liguem-se nas nossas redes, que vocês vão ser informados por e-mail ou pelo WhatsApp, enfim. Ou seguindo aqui a nossa própria página do TikTok. Vocês vão ser informados dos temas ou do tema das apresentações posteriores. Tá ok? Amigos, amigas, muitíssimo obrigado pela paciência. É uma pena que nós não podemos responder a todos, mas em algum momento você vai encontrar a resposta para as perguntas que você está fazendo. Tá ok? Muito obrigado. Tenhamos todos uma boa noite e até a próxima.